Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael Guzela de Carvalho, sou doutor pela Universidade Federal de São Paulo e farmacêutico junto ao Hospital São Paulo. Hoje estou aqui para ministrar uma aula sobre farmacologia e manejo clínico de pacientes cirróticos. Dando início à aula, irei falar um pouco sobre o conceito de cirrose e para isso, então, vamos acompanhar os slides. A cirrose é o desfecho de lesões no fígado que se cicatrizam, fazendo com que o órgão vá perdendo sua função e caminhe para a falência completa. Ou seja, é o resultado de inflamações e agressões crônicas, como as decorrentes dos vírus da hepatite A, B e C, e também pelo uso contínuo e excessivo de bebidas alcoólicas. Com o tempo, o tecido fica todo fibroso e deixa de realizar tarefas primordiais para o organismo, como o metabolismo de nutrientes e medicamentos, e também a produção de proteínas e bile. A cirrose é uma doença crônica mais comum em homens a partir dos 45 anos, mas também pode acometer mulheres. E agora vamos aos dados epidemiológicos demonstrados no slide. A prevalência de cirrose é desconhecida, sendo 30 a 40% do diagnóstico realizado na necrópsia. A cirrose hepática e outras hepatites crônicas foram a 10ª maior causa de morte no país no ano de 2017, de acordo com o Ministério da Saúde, com uma taxa de mortalidade de 15,6 casos de falecimento para cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, estima-se que a cirrose leva a óbito de mais de 26 mil pessoas por ano. A hemorragia varicosa aguda e a peritonite bacteriana espontânea são as principais complicações da cirrose que levam a risco de vida. Já a ascite e a encefalopatia hepática são as principais causas de morbidade dessa condição. Agora, tratando da parte anatômica, é relevante destacar que o fígado é a víscera mais volumosa do corpo humano, representando de 2,5 a 4,5% da massa corporal total. É um órgão muito complexo que realiza várias funções vitais, muitas das quais ainda não passíveis de serem substituídas pelas mais modernas tecnologias terapêuticas. Como podemos ver na imagem, o fígado está estrategicamente situado no sistema circulatório, recebendo um suprimento sanguíneo duplo. Cerca de 20% do seu fluxo é rico em oxigênio e provém da artéria hepática, enquanto o restante, 80%, é rico em nutrientes e provém da veia porta. De um ponto de vista histológico, o fígado é organizado em lóbulos em volta dos ramos terminais da veia hepática aqui demonstrada. Entre os lóbulos há tríades portais. Cada tríade consiste de ramos de um ducto biliar, veia, porta e, aqui demonstrada, artéria hepática. Os hepatócitos são as células mais importantes do fígado, constituindo cerca de 2/3 da sua massa. Entre os cordões de hepatócitos são verificados os sinusoides vasculares. Dessa forma, as ramificações da veia porta e artéria hepática fundem-se e constituem os sinusoides, que rodeiam os hepatócitos e que dessa forma se estendem até o centro do pequeno lóbulo para chegarem a uma pequena veia denominada veia centrolobular, que vai se unindo então com as veias com as que vêm de outros pequenos lóbulos para formar as veias suprahepáticas. Entre as trabéculas de hepatócitos encontram-se delgadíssimos canalículos que recolhem a secreção biliar. Os múltiplos canalículos convergem para formar os pequenos canais biliares, que por sua vez vão se unir entre si
até constituir canais maiores por onde o fígado, no seu todo, vai extrair a bile. As vias biliares, e aqui demonstrado um pouco pelo ducto biliar, são um conjunto de canais encarregados de transportar a bile até a vesícula biliar, onde a secreção vai ser armazenada e depois seguirá até o intestino delgado, onde a bile exerce a sua ação digestiva. Abrangem, portanto, uma série de canais intrahepáticos contidos no interior do fígado e outra série de canais extrahepáticos que se encontram fora do fígado. Passando à etiologia, devemos destacar as seguintes causas: o consumo crônico de bebidas alcoólicas, a hepatite viral crônica B e C, hepatite autoimune, doenças hepáticas metabólicas, como a hemocromatose, que é um distúrbio hereditário que faz o corpo absorver ferro em excesso. Outra doença hepática metabólica é a doença de Wilson, que é uma doença hereditária que provoca o acúmulo excessivo de cobre no organismo. Por fim, a esteatose hepática não alcoólica, uma doença hepática metabólica que causa o acúmulo de gordura no fígado. Um dos fatores de risco dessa doença é a obesidade, o colesterol alto e a diabetes tipo 2. Quanto às doenças colestáticas, ou seja, em que o fluxo de bile é interrompido, destacam-se a cirrose biliar primária e secundária, a colangite esclerosante, a insuficiência cardíaca congestiva grave e pericardite constritiva. E no tocante aos fármacos e plantas, quando utilizados em excesso e sem controle médico, podem causar inflamação no fígado e também levar à cirrose. No desenvolvimento da cirrose, o estresse causado por xenobióticos, como por exemplo o etanol e fármacos, causam lesões e levam ao rompimento celular hepático e perda da função dos hepatócitos. Com a cronicidade do quadro, observaremos a deposição de lipídios no fígado, a inflamação hepática importante, caracterizada pela hepatite, a deposição de colágeno e, por fim, fibrose. Dessa forma, verificamos que a cirrose é o estágio final da doença hepática crônica e não é reversível. Na fisiopatologia da cirrose, verificamos que a fibrose hepática contribui para a disfunção dos hepatócitos devido à morte celular e à malformação dos hepatócitos regenerados, e também para o aumento da restrição do fluxo de fluido no órgão, o que conduz a um quadro de hipertensão portal. A disfunção dos hepatócitos acarretará em uma série de alterações clínicas, incluindo a diminuição da conjugação de bilirrubina, o aumento dos níveis de estrogênio, que levará à diminuição de libido, ginecomastia e atrofia testicular. Ainda teremos a diminuição da síntese de aldosterona, a um quadro de hipoalbuminemia e também a diminuição da síntese de fatores da coagulação e do metabolismo da amônia. Já a hipertensão portal acarretará na formação de varizes esofágicas, na esplenomegalia, na distensão das veias abdominais superficiais e na ascite. A apresentação clínica no paciente cirrótico varia muito, desde quadros sem sintomas associados a alterações laboratoriais, até quadro de hemorragia aguda com necessidade de intervenção de emergência. Dessa forma, necessita-se de uma coleta muito cuidadosa da história clínica
da história social e exame físico, que incluem um exame físico completo, a análise da possibilidade de hemocromatose e a avaliação do histórico de etilismo, se possível, envolvendo a rede familiar e de amigos. É possível dividir a cirrose hepática em duas condições: a cirrose hepática compensada, que em considerável parte dos casos é pobre em sinais e sintomas, e a cirrose hepática descompensada, que apresenta complicações. A cirrose hepática compensada é identificada através de alterações como hepatomegalia e níveis aumentados de transaminases, detectados durante a realização de exames físicos e laboratoriais de rotina. É bastante frequente uma história mórbida pregressa de hepatite sem etiologia definida, ou sem uso de crônico de álcool, ou até sintomatologia vaga, tal como astenia, perda ponderal, dispepsia, epistaxe, lentidão de raciocínio e até edema. Alguns pacientes permanecem nessa fase por toda a vida, falecendo por outras causas, enquanto outros evoluem para insuficiência hepática e hipertensão portal em poucos meses ou anos. Já o quadro de cirrose hepática descompensada apresenta complicações relacionadas à insuficiência hepática e hipertensão portal. Entre elas temos a ascite, a encefalopatia e a hemorragia digestiva alta. Em geral, o paciente apresenta fraqueza progressiva com sinais evidentes de déficit do estado nutricional e diminuição de massa muscular. Esses pacientes ainda podem exibir icterícia, Geralmente, a progressão para a morte pode ser acelerada em decorrência do desenvolvimento de outras complicações, como sangramento gastrointestinal recorrente, insuficiência renal, síndrome hepatorrenal e sepse na peritonite bacteriana espontânea. Como citado anteriormente, o quadro clínico pode se apresentar assintomático ou ainda demonstrar entre sinais e sintomas a hepatomegalia, a esplenomegalia, prurido, icterícia, eritema palmar, angioma aracnoide, hiperpigmentação, ginecomastia, redução da libido, ascite, edema, efusão pleural e dificuldades respiratórias, além de mal-estar, anorexia e perda de peso, e também a encefalopatia. Os exames laboratoriais são importantes para detectar a hipoalbuminemia, tempo de protombina elevado, trombocitopenia, a elevação de enzimas hepáticas, entre elas fosfatase alcalina, AST, ALT, gama-GT, e também a elevação das bilirrubinas. A interpretação laboratorial permite distinguir a causa do padrão anormal da função hepática. Para avaliar se há quadro obstrutivo, observa-se alteração na fosfatase alcalina, gama-GT e bilirrubinas. Após detecção das alterações desses parâmetros, deve-se ainda realizar os exames de imagem complementares, que permitirão verificar se há ou não dilatação da via biliar. Se a via biliar estiver dilatada, pode-se pressupor a presença de cálculos biliares. Se a via biliar não estiver dilatada, teremos um processo intrahepático, que pode ser causado por diferentes fatores, como drogas, cirrose primária e hepatite. Já para avaliação se há dano hepatocelular, dosa-se as enzimas AST e ALT. A ALT é encontrada principalmente no citoplasma do hepatócito, enquanto 80% da AST está presente na mitocôndria. As alterações dessas enzimas têm auxiliado no diagnóstico e prognóstico de doenças hepáticas. Em dano hepatocelular leve, a forma predominante no soro é a citoplasmática,
enquanto que em lesões graves há liberação de enzima mitocondrial, elevando a relação Ast e Alt. Se a relação Ast-Alt estiver maior ou igual a 20%, direciona-se o diagnóstico causal para drogas, isquemia ou hepatites. Se a relação Ast-Alt estiver menor que 20 vezes o normal, deve-se fazer um amplo diagnóstico diferencial. Para a avaliação da gravidade da cirrose, realiza-se a análise pela escala de Child-Pugh, que é baseada em parâmetros clínicos e laboratoriais. De acordo com essa escala, os pacientes são classificados em 3 classes: A, B e C, sendo a C a mais grave. As variáveis avaliadas são a presença de encefalopatia, ascite e dosagens de bilirrubina, albumina e tempo de protrombina. Na classe A, o score é de 5 a 6 pontos. Na classe B, o score é de 7 a 9 pontos. E na classe C, o score é de 10 ou mais pontos. Pacientes classificados como Shield-C possuem uma taxa de mortalidade acima de 60% nos próximos 2 anos. Uma outra escala de avaliação é a escala de MELD, ou Modelo para a Doença Hepática Terminal, que é um sistema de pontuação para avaliar a gravidade da doença hepática crônica. Ela utiliza os valores do paciente de bilirrubina sérica, creatinina sérica e índice internacional normalizado para predizer a sobrevida do paciente. Um score de 40 ou mais significa que há risco de 100% de mortalidade em 3 meses. Um score menor que 10 significa que há risco de 4% de mortalidade em 3 meses. O sistema de classificação MEL de sódio adiciona um parâmetro de sódio sérico. Assim, o risco agregado de hiponatremia significante pode ser considerado. A hiponatremia é definida pelo nível de sódio sérico abaixo de 135 miliequivalentes por litro. A hiponatremia costuma refletir um estado de excesso de água em relação a sódio. Na cirrose, temos uma hiponatremia hipotônica hipervolêmica. Neste grupo, encontram-se os estados edematosos, com insuficiência cardíaca, a cirrose e as nefropatias. Tanto na insuficiência cardíaca, quanto na cirrose e na síndrome nefrótica, ocorre a diminuição do volume circulante efetivo, apesar do estado edemaciado, o que estimula a secreção de hormônio antidiurético e explica, então, a hiponatremia. Em pacientes com cirrose avançada, em lista de espera para transplante hepático, a prevalência de hiponatremia pode superar a 30%. Nesses pacientes, demonstrou-se que a utilização do sódio sérico para ajustar o score de MELD melhora a capacidade deste em predizer a mortalidade e, consequentemente, aperfeiçoa os critérios de alocação para o transplante. Agora detalharemos a hipertensão portal e suas consequências. Inicialmente, deve-se compreender que todo o sangue do sistema digestivo e do baço passa obrigatoriamente pelo fígado antes de seguir para o resto do corpo. Todas as veias destes órgãos desembocam em uma única grande veia do fígado, chamado de sistema porta ou veia porta. A existência do sistema porta garante que todas as substâncias absorvidas pelo trato gastrointestinal passem primeiro pelo fígado antes de caírem na circulação sistêmica. Isso significa que todas as substâncias que são digeridas e absorvidas pelo sistema digestivo são levadas ao fígado para serem metabolizadas antes de seguir para o restante do corpo. O paciente cirrótico possui um fígado cheio de fibrose, como já destacamos anteriormente,
o que pode provocar a obstrução da chegada do sangue ao fígado pelo sistema porta. Quanto mais extensa for a cirrose, maior costuma ser a obstrução do sangue que chega pela veia porta. Quando o sangue vindo dos órgãos abdominais encontra uma obstrução ao seu fluxo, a pressão na veia porta aumenta, dando início a um processo chamado de hipertensão portal. Entre as consequências da hipertensão portal, verificamos a hemorragia varicosa aguda. Sempre que o fluxo de sangue encontra uma obstrução, ele precisa arranjar uma maneira alternativa para continuar a fluir. Se à frente há uma obstrução, a única forma é retornar e procurar outras veias. A veia porta é bem calibrosa e suporta grandes fluxos de sangue. O mesmo não acontece com as veias do resto do sistema digestivo. Quando o sangue que deveria ser drenado pela veia porta começa a retornar em grande quantidade por veias colaterais, estas dilatam-se, formando as varizes. O paciente com cirrose habitualmente tem as veias abdominais bem nítidas, pois elas passam a receber grandes volumes de sangue vindos da veia porta obstruída. Mas essas veias dilatadas não surgem só nos vasos mais superficiais da pele. Elas também surgem nos órgãos, principalmente no estômago, no intestino e no esôfago, o que leva à formação de varizes nesses órgãos. Para o manejo das complicações causadas pela hemorragia varicosa aguda, devemos ter em vista que esse quadro é resultante da resistência ao fluxo sanguíneo no interior do fígado, secundária à cirrose, e que leva à hipertensão portal. As varizes formadas em decorrência desse processo podem romper-se e resultar em quadro hemorrágico. A hemorragia varicosa pode ocorrer em cerca de 25 a 35% dos pacientes com cirrose e varizes, e o risco de mortalidade aumenta em torno de 30 a 50% por sangramento. A presença de varizes no estômago e no esôfago é um fator de risco para hemorragias. Os vasos sanguíneos desses órgãos não estão preparados para receber tamanho fluxo e pressão sanguínea e podem romper-se espontaneamente. Dessa forma, para o manejo do sangramento ativo, deve-se buscar a estabilização hemodinâmica e reequilíbrio homeostático por fluidos. A meta é manter a hemoglobina acima de 8 gramas por decilitro. Se necessário, deve-se utilizar plasma fresco congelado ou concentrado de plaquetas quando o paciente for coagulopata. O exame endoscópico está associado a entre 80% e 90% de sucesso na contenção do sangramento. Porém, há risco de complicações associadas ao exame, como perfuração, ulceração e bacteremia. O controle do sangramento deve ser realizado também por abordagem farmacológica e ocorrer, se possível, após o reequilíbrio por fluido e antes da escleroterapia. A meta é reduzir o fluxo esplânico e pressão portal. Na terapia medicamentosa, deve-se utilizar a octreotida, que é um análogo sintético da somatostatina e age diminuindo o fluxo sanguíneo esplânico, reduzindo, consequentemente, a pressão venosa hepática. A dose administrada deve ser de 50 microgramas IV por bolos ou então 50 microgramas por hora intravenoso de 3 a 5 dias. A somatostatina pode ser utilizada com a mesma finalidade, administrando 250 microgramas intravenoso por bolos ou então entre 250 e 500 microgramas por hora intravenoso
durante 3 a 5 dias. A vasopressina é outro fármaco que pode ser utilizado na contenção do sangramento, já que causa um aumento da resistência vascular mesentérica, levando à diminuição do fluxo venoso portal. A diminuição do fluxo porto-sistêmico colateral também é observada. Assim, o fluxo sanguíneo das varizes do esôfago é restringido. Devido aos efeitos colaterais de vasoconstrição sistêmica, a vasopressina deve ser sempre usada em associação com a nitroglicerina, na dose de 40 a 400 microgramas por minuto durante 3 a 5 dias. Deve-se associar ainda a terapia medicamentosa à utilização de antibiótico terapia oral, com o emprego de fluoroquinolona ou antibiótico terapia via intravenosa com utilização de ceftriaxona. O uso dos antibióticos no manejo clínico está relacionado a uma menor taxa de mortalidade desses pacientes. Em caso de falha na terapia medicamentosa, utiliza-se abordagens não farmacológicas, entre elas o shunt porta-hepático transjugular, que é uma técnica angiográfica na qual a veia porta é cateterizada por via transjugular através do fígado. Após a cateterização, é instalado um stent expansível, de modo a construir um shunt intrahepático entre a circulação hepática, entre a circulação porta e a veia hepática esquerda. Dessa forma, esse procedimento reduzirá a pressão portal. Ainda tem-se a opção de empregar o tubo de Blackmore ou Minnesota, que é um catéter triplo lumen com 2 balonetes, um que é insuflado no lumen do estômago, fazendo pressão sobre a cárdia, e outro insuflado no lumen do esôfago, pressionando diretamente as varizes. O terceiro lumen é utilizado para irrigar e drenar o estômago. Outra consequência do aumento da pressão portal é a esplenomegalia. O aumento da pressão de sangue dentro do baço leva ao aumento do seu tamanho, tornando-o facilmente palpável ao exame físico. Chamamos este aumento do baço de esplenomegalia. Muitas vezes, as suspeitas de cirrose surgem quando o exame físico detectamos um baço aumentado de tamanho. O baço tem como uma de suas funções eliminar as células do sangue que já estão velhas. Cada vez que o sangue passa pelo baço, milhares de células são removidas para que haja espaço para a chegada de novas hemácias, plaquetas e leucócitos recém-produzidos. Na hipertensão portal, o sangue que deveria sair do baço para o fígado fica congestionado e permanece por mais tempo dentro do próprio baço, que acaba por eliminar mais células sanguíneas do que necessário. A esse fenômeno é chamado de hiperesplenismo, que significa um funcionamento exagerado do baço. Portanto, o paciente com cirrose e hiperesplenismo pode apresentar no hemograma anemia e uma baixa contagem, tanto de leucócito quanto de plaquetas. A ascite é o acúmulo de água dentro da cavidade abdominal. A ascite na cirrose é causada pela hipertensão portal e pela diminuição da concentração de albumina no sangue. Na cirrose, pode haver um acúmulo de mais de 10 litros de líquido acítico dentro da cavidade peritoneal, o que faz com que o paciente fique com o abdômen muito volumoso. Nessa imagem, podemos observar o abdômen volumoso do paciente com ascite, em que verificamos o abdômen protuberante, um embotamento inconstante, com flancos aumentados e também em que ele apresenta dor abdominal. Para o diagnóstico da ascite, deve-se avaliar as características clínicas,
e também realizar a ultrassonografia abdominal. No manejo da ascite, o melhor meio de retirar o excesso de líquido do abdômen é através de um procedimento chamado paracentese, aqui demonstrado na imagem, que consiste na introdução de uma agulha ligada a uma bolsa coletora para a drenagem do líquido ascítico. A paracentese é um procedimento simples, realizado com anestesia local e praticamente indolor. Além da possibilidade da drenagem de vários litros de ascite para alívio sintomático do paciente, a paracentese também serve como procedimento diagnóstico, uma vez que podemos aproveitar amostras da ascite para avaliar a parte bioquímica e para pesquisa de infecções e de células cancerígenas. Assim como nos edemas dos membros inferiores, o uso de diuréticos pode ser realizado, tais como a furosemida ou espironolactona, que também ajuda a impedir o acúmulo de água dentro da cavidade peritoneal. Porém, em casos de cirrose avançada, essas drogas são pouco efetivas, e a única opção é mesmo a realização da paracentese de forma regular, sempre que o abdômen estiver muito distendido. Então, o líquido ascítico normal é amarelo claro transparente, como visualizado aqui na imagem, semelhante à urina. E em casos de infecção da ascite, o líquido torna-se turvo e, por vezes, nitidamente purulento. Nas ascites secundárias a neoplasias do peritônio, a ascite pode ser sanguinolenta. Nos casos de infecção do líquido ascítico, o paciente deve permanecer internado para tratamento com antibióticos, porque a erradicação da infecção pode levar a um quadro de sepse e, consequentemente, a óbito. Para o tratamento da ascite, tem-se como meta alcançar um balanço negativo de sódio, a fim de diminuir a retenção de líquido. Então, se o sódio estiver abaixo de 120 a 125 ml por litro, deve-se realizar uma restrição dietética menor que 2 gramas por dia de sódio e restrição de ingesta de líquido inferior a 1,5 litros por dia. A meta é excretar 78 miliequivalentes por litro dia de sódio. Para os pacientes que eventualmente não estão excretando adequadamente, pode-se empregar a espironolactona, 400 mg dia, ou a furosemida. Também, opcionalmente, pode-se substituir a espironolactona por amilorida, na concentração de 10 a 40 mg, para evitar o desenvolvimento da ginecomastia. Se a ascite for tensa, muito tensionada, deve-se utilizar a paracentese de grande volume associada à reposição de albumina, na concentração de 6 a 8 gramas por litro removido. E também deve-se avaliar, monitorar os desbalanços eletrolíticos que venham a ocorrer pelo uso de diuréticos, além de lesão renal, ginecomastia. Caso isso ocorra, deve-se descontinuar drogas associadas à retenção de sódio, como os anti-inflamatórios não esteroidais. Uma das complicações da ascite é a peritonite bacteriana espontânea, que ocorre quando o líquido dentro do abdômen torna-se infectado por bactérias vindas da região intestinal. A peritonite é uma situação grave que, se não for identificada e tratada a tempo, pode evoluir como sepse. Além do acúmulo do líquido dentro do abdômen, o paciente cirrótico pode apresentar também retenções de líquidos nas pernas e nos pulmões. A sepse é um problema que ocorre nos pacientes com infecções graves, caracterizado por um intenso estado inflamatório em todo o organismo, e é desencadeada pela invasão da corrente sanguínea por agentes infecciosos, principalmente bactérias ou vírus.
A peritonite bacteriana espontânea pode estar presente em 10 a 30% dos pacientes hospitalizados com cirrose e ascite, e está associada a uma taxa de 20 a 40% de mortalidade dentro do hospital. Ainda confere prognóstico ruim após recuperação, apresentando uma sobrevida de 30% dentro dos 2 anos após o evento. Ela é dita primária quando ocorre durante a internação e secundária após o primeiro episódio de peritonite bacteriana espontânea. A principal teoria da fisiopatologia da peritonite bacteriana espontânea é a instalação da infecção do fluido acítico a partir de uma infecção de corrente sanguínea. As bactérias presentes são geralmente entéricas, podendo assim contaminar o sangue devido ao aumento da permeabilidade do intestino, secundária à hipertensão portal, à supressão do sistema retículo-endotelial ou translocação da parede intestinal e consequente disseminação através do sistema linfonodal mesentérico. E ainda vale-se da diminuição da atividade neutrofílica. As enterobactérias geralmente são as principais causadoras, em torno de 90% dos casos, e a infecção é causada por um único agente. Então, valendo-se do quadro patofisiológico fisiopatológico descrito anteriormente, as bactérias irão migrar do lumen intestinal para dentro dos vasos, como demonstrado aqui na imagem. Na etiologia da peritonite bacteriana espontânea, observa-se em torno de 50% dos casos a presença de bactérias gram-negativas, sendo predominantemente encontrada a Escherichia coli. As bactérias gram-positivas também são observadas em torno de 17% dos casos, sendo o Streptococcus pneumoniae o agente desse grupo mais detectado. No quadro clínico de peritonite bacteriana espontânea, o paciente pode manifestar febre, dor abdominal, diarreia e exacerbação da encefalopatia. 33% dos pacientes cursam com insuficiência renal aguda, que leva a um aumento da mortalidade. Entre os achados laboratoriais, observa-se leucocitose com 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico ou aumento da creatina sérica. A lactato desidrogenase, glicose e proteínas estão aumentadas. A hemocultura é positiva em torno de 50 a 70% dos casos, e na cultura do líquido acítico é positiva em torno de 67% dos casos. Devido à alta mortalidade desse quadro clínico, o tratamento antimicrobiano da peritonite bacteriana espontânea deve ser feito tão logo a conclusão do diagnóstico for realizada. Os preditores de mortalidade são albumina inferior a 2,5 gramas por decilitro, creatina acima de 2,1 creatinina acima de 2,1 mg por decilitro, presença de encefalopatia hepática, de síndrome hepatorrenal e de hemorragia digestiva alta. Deve-se realizar terapia empírica para cobertura de gram-negativo, já que verifica-se uma maior porcentagem de infecção por esses agentes. Como terapia medicamentosa, deve-se utilizar cefalosporina de terceira geração, como cefotaxima, na dose de 2 gramas de 8 em 8 ou 12 em 12 horas, ou ceftriaxona, 2 gramas por dia, durante 10 a 5 dias. Fluoroquinolonas podem ser utilizadas como alternativas. Devido à sua nefrotoxicidade, os aminoglicosídeos devem ser evitados nesses casos. Deve-se levar em consideração
o tratamento hemodinâmico do paciente com peritonite bacteriana espontânea, já que a cirrose acarreta um estado de hipovolemia e hipoperfusão orgânica, e a peritonite bacteriana espontânea aumenta esse efeito, resultando em hipoperfusão renal e síndrome hepatorrenal. Dessa forma, para o manejo, indica-se a administração de 1,5 gramas por quilo de albumina na admissão e, posteriormente, mais 1 grama por quilo de albumina no terceiro dia. Além disso, o uso concomitante de antibióticos deve levar em consideração os níveis de creatinina, ureia e bilirrubina total e suas frações. Para a prevenção da peritonite bacteriana espontânea, deve-se utilizar alguns antimicrobianos orais, podendo ser norfloxacino ou ciprofloxacino e ainda sulfametoxazol ou trimetopina 5 vezes na semana. Para paciente com quadro de hemorragia digestiva alta, deve-se utilizar ceftriaxona ou norfloxacino na dose de 400 mg 2 vezes por dia durante 7 dias. A síndrome hepatorrenal é outra complicação decorrente do quadro cirrótico. A síndrome hepatorrenal é definida como uma complicação da cirrose que leva à intensa vasoconstrição renal, resultando em hipoperfusão e diminuição da taxa de filtração glomerular. A síndrome hepatorrenal pode ser classificada em 2 tipos: síndrome hepatorrenal tipo 1, com pior prognóstico, precipitada por peritonite bacteriana espontânea ou grande paracentese, porém pode ocorrer sem nenhum destes dois, e tende a evoluir para insuficiência cardíaca congestiva, falência renal e encefalopatia. São quadros graves com mortalidade que pode ocorrer em até 2 semanas. Já a síndrome hepatorrenal tipo 2 é precipitada por ascite e confere melhor prognóstico, com mortalidade em até 6 meses. Na fisiopatologia da síndrome hepatorrenal, verifica-se que a intensa vasoconstrição na circulação renal acaba por levar à insuficiência renal, caracterizando então a síndrome hepatorrenal, encontrada na cirrose avançada e representante final do extremo subenchimento na circulação arterial secundária à vasodilatação no leito vascular esplênico. As principais anormalidades da função renal na cirrose consistem na redução da habilidade em excretar sódio e na diminuição da perfusão renal e taxa de filtração glomerular. Apesar da retenção de sódio, a descompensação gerada pela deficiência de albumina leva a um excesso de água nos vasos em relação ao sódio, conduzindo a um quadro de hiponatremia. O manejo destes pacientes com síndrome hepatorrenal inclui limitar a ingestão hídrica naqueles pacientes que apresentam hiponatremia a um limite de 1.000 ml de água por dia, evitar o uso de soluções salinas pelo alto grau de retenção de sódio, evitar diuréticos poupadores de potássio pelo alto risco de hipercalemia, considerar o paciente para transplante hepático e também a hemodiálise deve ser considerada como um suporte para alguns pacientes com perspectiva de transplante imediato. Como tratamento farmacológico, o uso de vasoconstritores representa a única medida médica efetiva nesses pacientes, melhorando a função circulatória através da vasoconstrição do leito vascular esplênico
extremamente dilatado. Posteriormente, haverá a supressão do sistema vasoconstritor endógeno e, consequentemente, um aumento da perfusão renal. Entre essas drogas que podem ser administradas, verificamos os análogos da vasopressina, representado pela terlipressina, e também agonistas alfa-adrenérgicos, representados pela norepinefrina. A terlipressina é o vasoconstritor mais frequentemente utilizado, na dose de 0,5 a 2 mg a cada 4 horas, sendo fundamental importância a administração concomitante de albumina venosa. A encefalopatia hepática é uma condição clínica resultante da disfunção dos hepatócitos. A encefalopatia hepática caracteriza-se por ser um distúrbio das funções do sistema nervoso central secundário à insuficiência hepática, resultando em ampla variação de manifestações neuropsiquiátricas. Entre os achados clínicos, destaca-se a encefalopatia aguda, com status mental alterado e progressão para o coma se não tratado. Pode ser precipitada por constipação, sangramento gastrointestinal, infecção, hipocalemia, desidratação, hipotensão, uso de benzodiazepínicos e narcóticos. Uma característica clínica comum é o asterixis, que é um tremor no punho quando este é estendido. Na fisiopatologia da encefalopatia hepática, substâncias nitrogenadas derivadas do intestino afetam negativamente a função cerebral. Estes compostos ganham acesso à circulação sistêmica como resultado da diminuição da função hepática ou enxantes portal sistêmicos. Uma vez no cérebro, eles produzem alterações de neurotransmissão que afetam a consciência e o comportamento. Anormalidades verificadas em receptores glutamatérgicos, serotoninérgicos, receptores GABA e também nas vias das catecolaminas. A amônia é liberada em vários tecidos, rim, músculo, mas em seus níveis mais elevados podem ser encontrados na veia porta. O amoníaco portal é derivado tanto da atividade de urease das bactérias do cólon, quanto da desaminação de glutamina no intestino delgado, e é um substrato-chave para a síntese de ureia e glutamina no fígado. Além disso, alterações de neurotransmissão induzidas pela amônia ocorrem após o metabolismo dessa toxina em astrócitos, como aqui visualizado, resultando em uma série de eventos neuroquímicos causados pela alteração de funcionamento dessa célula. Para o tratamento farmacológico da encefalopatia hepática, pode-se utilizar a lactulose, que é um açúcar não absorvido no trato gastrointestinal e nem hidrolisável pelas enzimas intestinais, devido à ausência de uma enzima específica, a lactulase. No cólon, a lactulose é fermentada por bactérias sacarolíticas, que vão produzir ácido acético, ácido lático e ácido fórmico. Além do seu efeito catártico, a acidificação do pH intraluminal reduz a formação de ureia e a chegada de amônia à veia porta. Dessa forma, a principal meta é reduzir a carga de nitrogênio no intestino. A lactulose pode ser administrada numa dose de 45 ml por via oral por 1 a 2 horas até o paciente apresentar maior atividade evacuatória.
Após isso, deve-se titular para 2 evacuações dia, utilizando de 15 a 45 ml por via oral, de 2 a 3 vezes ao dia. O uso de enema também pode ser feito. O uso de lactulose pode ser utilizado a longo prazo para a prevenção da encefalopatia hepática. Entre as reações adversas ao medicamento, observa-se flatulência, diarreia e cólicas abdominais. Outra possibilidade no manejo de pacientes com encefalopatia hepática é o tratamento com antibióticos. Dessa forma, aqui o objetivo é reduzir o número de bactérias produtoras de urease e, com isso, diminuir a produção de amônia. Como antibiótico terapia, nesses casos, utiliza-se a neomicina, que é um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, bactericida, que se liga irreversivelmente à subunidade 30S do ribossomo bacteriano, levando à produção de proteínas não funcionais e morte celular em seguida. Seu uso na encefalopatia hepática se baseia na inibição do crescimento de bactérias colônicas, responsáveis pela lise de proteínas e ureia, e consequente formação de amônia. A neomicina é tão efetiva quanto a lactulose nesse tratamento. A rifaximina é uma outra alternativa terapêutica que pode ser utilizada com a mesma finalidade da neomicina. Outros tratamentos farmacológicos da encefalopatia hepática incluem a administração de flumazenil para a encefalopatia induzida por benzodiazepínicos e também a suplementação com zinco caso haja deficiência comprovada desse mineral. Como último tópico dessa aula, irei abordar a doença hepática alcoólica. Na fisiopatologia da doença hepática alcoólica, o álcool é oxidado a acetaldeído no fígado pela desidrogenase alcoólica. O acetaldeído é convertido a acetato pela mitocôndria e utilizado na cadeia respiratória. A oxidação do álcool depleta a NAD, levando ao acúmulo de gordura no hepatócito e à acidose metabólica. A esteatose hepática alcoólica é identificada frequentemente em pacientes que consomem grandes quantidades de etanol, mais de 6 drinks por dia. Ela ocorre não apenas pela má nutrição associada ao alcoolismo, mas também pela hepatotoxicidade direta do álcool. Na esteatose hepática alcoólica, os lipídios estão dissolvidos pelo processamento histológico do tecido, restando vacúolos claros intracitoplasmáticos que deslocam o núcleo e demais organelas para a periferia da célula. Cerca de 10 a 35% destes pacientes que apresentam essa condição podem desenvolver a hepatite alcoólica grave. A estimativa da gravidade da doença hepática alcoólica pode ser estimada pelo índice de Maddrey, que leva em consideração o tempo de protrombina e bilirrubina total. Quando este índice é superior a 32, representa um pior prognóstico, e a literatura indica o tratamento farmacológico com corticosteroides. Dessa forma, para o manejo clínico, o tratamento farmacológico inclui prednisona, 40 mg por dia, por 4 semanas. Após esse período, deve-se realizar o desmame. A pentoxifilina, 400 mg 3 vezes ao dia, é a alternativa caso haja contraindicação do uso de corticosteroides. O transplante hepático constitui o tratamento definitivo da doença hepática alcoólica. Pacientes com essa condição clínica não devem utilizar diuréticos. Outro tratamento que é controverso
se baseia no uso de vasoconstritor associado à albumina. Telepressina mais albumina é esse esquema de escolha. Outros fármacos que podem ser utilizados são a norepinefrina e a octreotida. Chegamos ao término da aula. Agradeço pela sua atenção.